Olá família, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, né? 15 minutinhos, é porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito importante. Eu já quero começar desejando um bom dia à Regina da Silva, a Margarete Canedo, ao Vanderlei Sorrentino, a Cleonice Dias. A Cleonice, inclusive, está perguntando se alguém aí abandonou o segundo casamento. Cleonice, nós temos alguns testemunhos em comentários muito interessante, viu? Principalmente nos vídeos que nós falamos a respeito do segundo casamento, de pessoas que sim, que abandonaram, tá? Mas aí, nesse caso, nós não temos esse separado. Aí você teria que dar uma olhadinha nos comentários desses vídeos. A Shirley Vitelli, a paz do Senhor. A Miriam de Moraes, bom dia e a paz também. A Juliana Carvalho. A Angenilda. O meu xará Diego Santos, também desejando a paz do Senhor. A Angenilda, inclusive, está perguntando assim: Diego, estou esperando o vídeo sobre o narcisista perverso. Estou fazendo terapia, a psicóloga me aconselhou a ficar longe. Angenilda, nós já temos um psicólogo que é especialista nessa área. Nós estamos ajustando os últimos detalhes e nós vamos produzir um vídeo aqui no canal, ao vivo, tirando todas as dúvidas, trazendo o amparo bíblico e trazendo também o que a psicologia diz a respeito. Tá? Nós vamos apresentar alguns casos e eu acredito que vai ser um material muito edificante, tá? Para quem passa por isso. A todos os demais, desejo a vocês um bom dia também. Se porventura é a primeira vez que você está no canal, se inscreva e coloque aqui no chat. É minha primeira vez e eu já quero desejar a você que seja muito bem-vindo à família do Manual do Casamento. Tá bom? Família, o tema de hoje, na verdade, eu mudei a pauta. Eu mudei a pauta do vídeo porque fazendo alguns atendimentos, o que acontece? Nós sabemos que o adultério é uma das principais causas de separação, tá? Hoje eu lido com o adultério praticamente 24 horas por dia. Eu faço um atendimento que fala de adultério, outro que fala de adultério. De vez em quando surge um assunto novo, mas o adultério, eu posso dizer que é o principal causador de separações, de divórcios, é a porta de entrada de desertos, tá? É o adultério. E quando eu faço atendimentos, eu confesso para vocês que eu me deparo com muitas situações que o adultério ocasionou. Então eu vejo mulheres que precisam fazer terapias, homens também, né? Mas eu vou falar especialmente do comportamento do homem nesse vídeo. E aí abandona a mulher. E aí eu lido com centenas de mulheres com crises depressivas, com depressões profundas, com tentativas de suicídio. Homens também. Ontem nós fizemos 3 atendimentos de homens passando por tentativas de suicídio, que eu já mencionei em outros vídeos. São casos extremos que a gente busca dar uma atenção muito maior, fruto de um adultério. Nós vemos casos onde o homem ele pega os bens e vende, onde faz as ameaças às mulheres. Ontem eu acompanhei um caso em que o marido, antes da audiência de conciliação, né, o divórcio, ele foi na casa da mulher, fez ameaças, quebrou coisas e foram para a audiência. E aí a audiência foi virtual, né? E ela disse, não era o que ela queria, mas ela vai aceitar sim fazer o divórcio, mas o advogado interviu falando que ela aceitaria o divórcio desde que acertasse tudo, partilha de bens, pensão, guarda de filho. E aí ficou marcada uma audiência de instrução e esse homem foi na casa depois e a agrediu
e a ofendeu e ameaçou e quebrou coisas. Eu vejo casos de homens que abandonam os filhos, e quando os filhos questionam por que foi embora, por que está passando por isso, e eles são capazes de inventar histórias e simplesmente dizer que não quer mais saber da família, sabe? Outros casos que eu já lidei de homens dizendo assim para os filhos que eles foram a causa da separação, sabe? Que era desgraça da vida, porque quando eles nasceram, agora comprometeu toda a estrutura do casamento que um dia esse homem projetou. Eu vejo casos de homens que abandonam suas mulheres por causa do adultério, e para inibir o sentimento de culpa são capazes de transformar essas mulheres em vagabundas, em prostitutas, e aí falam mal dela para os familiares, falam mal dela para a própria família, né, para os próprios pais, falam mal dela para a comunidade cristã, para os amigos, sabe, para os parentes, pessoas que a têm por carinho, e para que ele saia-se bem, transforma ela num lixo. E em determinados dias, eu quero que vocês me entendam, e se porventura eu for destemperado aqui, que me perdoem, mas existem dias onde o sentimento humano, o Diego humano, ele parece que quer falar por cima de um Diego espiritual, sabe? Aonde em determinados momentos os conselhos, o desejo é que os conselhos sejam de vingança, sabe, de justiça humana, sabe. E são nesses momentos que eu preciso parar, que eu preciso respirar, que eu preciso pegar a Bíblia, eu preciso pegar anotações minhas e lembrar qual é o nosso propósito aqui. A esses que cometem adultério em determinados momentos, a vontade é de realmente mandar para o inferno, sabe? Mas nós precisamos lembrar que quem dá juízo, quem opera a sentença, é Deus. Nós precisamos lembrar que o adultério, ele não é o que se apresenta. E com base nisso tudo, nesse sentimento que hoje eu fui tomado de ira por causa deste pecado, é que, imaginando que você também passe por isso, imaginando que você luta pela restauração do seu casamento, mas por vezes você é tomado de um sentimento de repúdio, de repulsa, sabe? De nojo pelo adultério, que eu acredito que é importante nós falarmos um pouquinho sobre a verdade por trás do adultério. Aquilo que as novelas não passam, aquilo que os filmes não passam, aquilo que as igrejas não ensinam. E que, se você não parar de olhar para o que dizem a respeito do adultério e olhar para a Bíblia, você de fato vai se perder nesses sentimentos. Eu não quero me perder nesses sentimentos e não quero que você também se perca. E é por isso que hoje nós vamos ler 6 versos da Bíblia que falam a verdade sobre o adultério. Se porventura você pertence a uma igreja, se porventura você é defensor de doutrinas, seja lá o que for, que vai contra o que nós vamos ler aqui, eu te dou todo o direito de você se desinscrever do canal, de você ir embora, sabe? O momento que você quiser. O meu compromisso aqui não é com você. O compromisso aqui não é com uma igreja, não é com os nossos costumes, não é com o nosso país, não é com a nossa lei, é com a palavra do Senhor. E nós vamos tratar desse assunto hoje. E para que eu não fale, eu quero deixar que a Bíblia fale. E eu já quero convidar vocês, aqueles que não estiverem almoçando, aqueles que porventura estiverem assistindo esse vídeo em um outro horário, eu gostaria de pedir para você, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia para que você acompanhe a leitura de 6 versos apenas que nós iremos ler aqui. Primeira coisa que eu quero falar a respeito do adultério está no livro de Levítico, no capítulo 20. E não é sobre a lei que diz não adulterarás. Verso 10
de Deuteronômio, de Levítico, capítulo 20. Diz bem assim: acharam? Pegaram aí a Bíblia? Quem tiver com a Bíblia em mãos, estiver acompanhando, puder colocar aí no chat, por gentileza. Falar: peguei, Diego, tô com a Bíblia na mão, já achei Levítico 20. Ótimo, Raquel, que bom, Kione. Então vamos lá. Levítico 20, verso 10 diz bem assim: se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Serão mortos. Eu já quero começar dizendo para você o seguinte: sabe o adultério? Vamos transformar o adultério em outra coisa? Vamos transformar em história de amor. Vamos transformar em romance. Vamos transformar em paixão. Porque é assim que ele é vendido para nós. Sabe aquela história do rapaz que faz um compromisso com uma jovem, que vai lá na casa dela e se compromete com a família, e é o primeiro namorado e tudo, mas aí num determinado momento ele conhece outra, e aí eles têm uma atração avassaladora, e aí no dia do casamento ele abandona ela ali, corre e fica com a outra, e aí toca-se uma música bonita e o filme acaba e você diz: oh, ele acabou com a melhor, eles formam um casal lindo. Sabe essa história? Sabe aquela história do homem que trabalha muito, com 10 anos de casado, com 20 anos de casado, aonde o desgaste da criação dos filhos, da luta para construir casa, para pagar financiamento, para superar enfermidades, para superar as crises de humor da esposa, o período gestacional, o período da adolescência, sabe? E aí de repente eis que ele contrata uma secretária. E essa secretária é bem-humorada, ela sorri, ela apresenta que na verdade a vida pode ser colorida, e agora esse homem sente como um menino a atração por ela, e agora ele abandona tudo, porque agora ele viu que é possível ser feliz de novo. Sabe essas histórias que se repetem, aonde vão mostrando que na verdade o romance ele deve existir, a paixão deve existir, e que tudo isso é em busca da felicidade, do prazer. Sabe essas histórias? Pois bem, a Bíblia chama isso de adultério. A tolerância de Deus para com o adúltero, aqui em Levítico 20, verso 10, quando ele estava constituindo a nação de Israel, foi o seguinte: aquele que cometer adultério deverá ser morto. Ser morto. Aquela que for apanhada em adultério deverá ser morta. A tolerância de Deus para aquele que comete o adultério é zero. Existem pecados e pecados. A Bíblia fala em um determinado momento em pecados que não são para a morte. Eu entendo que os pecados que não são para a morte são aqueles pecados que você tem um tempo de misericórdia, de compaixão maior, a fim de que você se arrependa e que obtenha de Deus a salvação e o perdão. Aqueles pecados para a morte são aqueles pecados que, se fosse outro tempo, que se fosse outra lei, você não precisaria de tempo para se arrepender. A sentença seria imediata. É por isso que a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas calma lá, não quero confundir sua mente. Eu quero primeiramente destacar para você que o adultério, mesmo pintado de romance, mesmo pintado de paixão, ele é um pecado de morte. Ele é um pecado de morte. E Deus não se agrada disso. Ei, presta atenção. Você pode pagar ao melhor padre para celebrar um novo casamento. Você pode pagar o melhor juiz, o melhor cartório. Você pode fazer o que for. Se o teu relacionamento,
ocasionou o abandono de uma mulher ou de um homem com quem você fez um compromisso outrora, isso é um adultério. Isso é um adultério. E Deus não se agrada disso. Ah, Diego, mas eu abandonei a outra pessoa, mas eu não tinha registrado no cartório. Problema seu. A Bíblia não identifica isso. E presta atenção. O adultério ele é um pecado tão bem articulado pelo inimigo, porque ele afasta você de Deus, afasta o teu cônjuge de Deus, afasta os teus filhos de Deus, afasta os teus familiares de Deus, contamina a comunidade, contamina uma nação, contamina gerações. O diabo está muito interessado no seu adultério. E sabe o que ele usa para promover isso? Ele usa filmes, usa novela, usa redes sociais, usa princípios, usa-se conceitos, usa-se igrejas, usa-se leis, usa-se nações, usa-se culturas. Então não me venha com esse papo legalista de que, Diego, eu estou num segundo casamento, mas é porque eu não tive um registro civil do meu primeiro. Você fez um compromisso com uma pessoa que hoje tem depressão, que hoje não consegue enxergar a vida como ela é, que está afastada de Deus. Então presta atenção. Não venha com esse papo de que, mas eu era infeliz, porque eu não era casado no civil, porque o pastor não fez a bênção, porque... Isso é conto, sabe? Isso são historinhas, detalhezinhos que colocam para transformar numa paixão, num romance, esse novo relacionamento seu, que é um adultério, tá? Então a primeira coisa que vocês precisam entender sobre o adultério é que ele é um pecado para a morte. Pecado para a morte. Livro de Tiago, capítulo 4. Abre aí na sua Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A paz do Senhor aos que entraram aí por último. Eu quero ler com vocês agora o que diz a carta a Tiago no capítulo 4, verso 4. Olha o que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Presta atenção. Você saber que o pecado faz separação entre você e Deus é uma coisa. Agora, você saber que o adultério te transforma em inimigo de Deus é outra coisa. Totalmente diferente. Não é só mais um pecado. Não é somente algo que depois você vai lá, ajoelha, pede perdão, está tudo certo. Não é. Aquele que comete o adultério, ele se transforma inimigo de Deus. Inimigo de Deus. É diferente de Cristo ter morrido por você. É diferente do Espírito Santo tentar te convencer. É diferente daqueles que estão sendo usados por Deus buscar a tua conversão. É totalmente diferente. Porque agora, você que deseja permanecer no adultério, você se transforma em inimigo de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus buscará destruir os seus inimigos. Está percebendo? Às vezes, presta atenção. Bom dia, Selma. A Selma chegou agora, mas chegou no momento certo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos em uma sociedade extremamente contaminada. Extremamente contaminada. Na nossa sociedade dizem que se você fizer um compromisso com uma pessoa, mas não registrar no cartório, você pode se separar dessa pessoa, ainda que tenha passado 1 ano, 10 anos, 30 anos, e você se casa com outra. Engraçado, né? Porque se o teu interesse não fosse em adulterar, você voltava para essa pessoa que você viveu 30 anos e registrava a sua união.
Ou seja, o problema nunca foi ter registrado ou não num cartório. O problema sempre foi que quer outra pessoa para ter relações sexuais. Este que é a grande verdade, tá? E entenda, a minha intolerância nesse assunto é porque eu escuto canais de restaurações, eu escuto pastores, eu escuto padres falando assim que tudo bem você abandonar a sua família porque você não tinha um registro civil e casar com outra. Tudo bem uma ova, sabe? Você quer fazer o certo? Pega a família que você constituiu. Viveu em união estável, então você acha que é errado? Então vai lá e registra. Não vem dizer que você viveu errado e agora você vai casar com a Maria, com a Zezinha, com seja lá quem for. Sabe? Isso daqui, ó, é conversa. Não cai nessa não, tá? Não caia nessa. E agora nós vivemos em um mundo contaminado, aonde tenta-se criar brechas para o adultério a todo momento. A todo momento. Começa a criar cláusulas inexistentes na palavra de Deus para dizer que você pode se casar com outra pessoa, mas não trata-se de casar com outra pessoa, trata-se em adulterar. E aí nisso nós vemos pastores, nós vemos líderes religiosos, sabe, promovendo isso a rodo. Presta atenção. Quando nós entendemos que todas as coisas querem nos levar a um adultério, nós precisamos recorrer para a Bíblia para buscar fundamento. Está percebendo? E preste atenção. O plano do diabo dentro da tua vida, todo ele é pautado para um adultério. Porque quando você adultera, você se afasta da presença de Deus. Você peca contra o seu próprio corpo e contra o Espírito Santo. E você se transforma no inimigo de Deus. Presta atenção, que coisa linda. O inimigo. Você se afasta de Deus. Você retira o Espírito Santo atuar na sua vida. E você se transforma em inimigo de Deus. Você está percebendo como o interesse do diabo de fazer com que vocês acreditem que o adultério não é lá tão ruim é imenso? Está percebendo? Se tornar inimigos de Deus. Essa deve ser a sua preocupação em não se tornar. Agora olha só. Provérbios 6, verso 32. Abra lá sua Bíblia. Provérbios 6, verso 32. Provérbios 6, verso 32. Diz bem assim: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, e o tal que faz essa coisa destrói a sua alma. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que estão em adultério, eles estão sem conhecimento. É o que a Bíblia diz, sem conhecimento. A partir do momento em que você aceita viver um adultério, o teu conhecimento, a tua base de razão, ela está comprometida. Totalmente comprometida. Você já não consegue mais discernir o certo do errado. Você já não consegue mais discernir o lógico do irracional. Você quer ver o sentido disso? Presta atenção. Há 10 anos atrás, você subiu em um altar. Você declarou diante dos teus pais, diante dos pais da tua mulher, diante dos teus amigos, diante dos teus padrinhos, diante de uma comunidade. Você levou, ou talvez não, né? Mas você levou uma autoridade do Estado e você registrou que você tinha um compromisso com essa mulher. Sabe o tamanho da irracionalidade que você está exercendo? Agora que você acha uma outra qualquer e você se relaciona e você diz que vai abandonar essa mulher porque agora você achou o amor. Que amor? Você já parou para ver o tamanho da loucura? Você abandonou seus filhos, largou os filhos para trás, largou tudo que você construiu, largou a credibilidade que você desenvolveu ao longo desses anos, abandonou histórias, pautando agora que quer ser feliz, que achou o amor. Por favor,
se escute, escreva o que você anda dizendo e leia, para você ver o tamanho da loucura, para você entender como lhe falta entendimento das tuas palavras. Nós já vimos aqui que o adultério transforma o adúltero em inimigo de Deus. E agora em Provérbios é dito que aquele que adultera, ele está destruindo a sua alma. Destruindo a sua alma. Agora em Provérbios no capítulo 5, você que está com a Bíblia, é só virar uma página. Nós temos aqui uma narrativa muito interessante de algumas coisas que vai fazer com que a gente comece a olhar para o adúltero de uma maneira diferente. No capítulo 5 é dito assim, a partir do verso 3, porque os lábios da mulher adúltera, elas destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas no fim é amarga como o absinto, aguda como a espada de dois gumes, os seus pés descem à morte, e os seus passos te levarão ao inferno. Presta atenção. Se tu hoje está vivendo aí com a tua mulher, com o teu marido, mas você está de conversinha com uma outra mulher, se você está de papinho com outro homem, se você está naquele momento do flerte com alguém, entenda que o adultério nunca se apresenta como ele realmente é. Nunca. As palavras de qualquer mulher que quer te levar ao adultério são doces, são suaves, são apaixonantes, são revigorantes, são cheias de vida. Mas o final dela vai te levar à morte, vai te levar ao inferno. Diego, você falou que essa mensagem é uma advertência a quem está flertando com o adultério, a quem está prestes a cometer um pecado. Mas e quem já cometeu esse adultério? Entenda que se hoje você está num segundo casamento, se hoje você está tendo um relacionamento com a amante, entenda que você foi enganado. Você foi enganado pelo diabo a fazer você acreditar que isso era certo, que isso era bom, enquanto não é. Enquanto mal sabe você que quando você aceitou este presente do diabo, você estava assinando o seu termo de compromisso com o inferno. E você não sabia. Você não sabia. Quero ler Mateus 15 agora. Chegamos no quinto texto, tá? Eu falei que íamos ler 6. Mateus 15, verso 19. Olha o que diz aqui em Mateus 15, verso 19. Acharam? Estão acompanhando? Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem puro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui quando diz que do coração surge o adultério, significa que tudo aquilo que nós alimentamos em nosso coração pode vir a dar fruto um adultério. Por isso que eu falo para você. O interesse do diabo é te bombardear de adultério. E você deve se proteger o quanto você puder disso. Presta atenção. A tua televisão, quando você liga, fala de adultério. Tenta te vender adultério. Tenta te entregar adultério. Desliga. Joga fora. Não negocie com adultério. Nas tuas redes sociais, você que é homem, as mulheres ficam postando fotinho de biquíni, pegando o celular, erguendo assim, ó, fazendo biquinho com decote de seios, se insinuando. Sai dessa rede social. Não negocie com adultério. Você tem amigos que se gabam de casos extraconjugais,
que se gabam que agora está num relacionamento muito melhor do que o outro, que promovem o adultério para você como se fosse algo natural. Todo mundo faz. Ei, saia da roda dos escarnecedores. Abandone esse tipo de amizade. Tu frequenta uma igreja onde o pastor vende o segundo casamento para você? Onde as doutrinas vendem um adultério para você? Ei, sai desse lugar. Algumas pessoas dizem assim: ah, Diego, mas nós não podemos nos afastar assim do mundo, porque senão para quem nós vamos pregar? Então quer dizer que eu preciso me vestir de babilônico para exaltar o Deus de Israel? Então quer dizer que se eu quisesse pregar para os sodomitas, eu tinha que chegar lá e arrumar um macho para viver junto comigo, porque era assim que eles viviam. Então significa que para eu pregar aos presidiários eu preciso cometer um crime para entrar lá dentro? Ei, não misture as coisas não. Tu é um servo, um sacerdote, tu é um embaixador de outro reino. Você não deve se embaraçar com as coisas desse mundo. Se estão te vendendo mentiras, se estão te vendendo pecado, estão te levando para as trevas, você deve sim se posicionar. Você deve sim deixar claro que você não concorda com isso, que você e a tua casa se posicionam de maneira diferente. Chega de ficar falando: ah, mas nós temos que se fazer de fraco com os fracos. Ei, se fazer de fracos com os fracos é você se compadecer de quem é fraco, é você ajudar quem é fraco. Se fazer de adúltero com os adúlteros não foi o que Deus mandou. Você aceitar o pecado dos outros, você aceitar doutrinas, pregações acerca do adultério para alcançar o adúltero, como é que funciona isso? Eu vejo isso muito mais como covardia, como medo de se posicionar, medo da rejeição, medo da perseguição. Presta atenção. Quem assistiu esse vídeo até aqui e porventura está tomado pelo espírito do adultério, você vai ver que vai deixar um dislike, que vai reclamar nos comentários, que vai falar que não segue mais o canal, que vai falar milhões de besteira. Se pudesse, me removeria da igreja. Se pudesse, me mandaria preso, alegando que eu estou cometendo algum tipo de infração legal no nosso país. Se pudesse, tomaria pedras e me apedrejaria até a morte. Tu não se posiciona por quê? É sério que tu está querendo ganhar os adúlteros? Concordando com essas práticas? Preste atenção. Não se negocia as luzes e as trevas. Não se mistura as trevas com as luzes. Não há negócio entre luz e trevas. Você precisa se posicionar. Você precisa se blindar a respeito disso. Porque tudo ao nosso redor nos leva a isso. Ah, Diego, mas eu acho que você está sendo extremo. Sim, estou. Estou correndo para uma extremidade da luz, identificando claramente o que a Bíblia diz acerca do adultério e que eu não concordo e que eu vou sim me posicionar. Ponto final. Ah, Diego, mas existem pessoas da tua igreja que não vai gostar. Existem outros canais de restauração que defendem que pode sim se casar de novo se você viveu 30 anos com uma família, se você constituiu uma família, se você teve filhos, mas se uma pessoa que você nunca viu não assinou um registro, então você pode sim adulterar. Ei, você acha mesmo que eu estou preocupado com essas pessoas? Você acha mesmo que eu estou preocupado com quem está promovendo o pecado, o adultério, o inferno para você? Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado que você entenda a dimensão do adultério. Eu quero que você entenda que o adultério destrói famílias. Sabe, talvez você viva isso. Se porventura você é vítima do adultério, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o gosto que tem o adultério.
Você sabe. Você sabe o que é ver teu marido embora. Você sabe o que é ver teu filho chorando, sabe, clamando pelo um pai que abandonou. Você sabe o que é tua filha falando que agora a mulher que está com o pai dela fica chamando ela de filha, de queridinha, sabe? Você sabe o que é esse sentimento de desprezo, do abandono, da traição. Você sabe. Agora, se você adulterou, talvez você não saiba o que é isso. E eu vou te falar uma coisa. Eu vejo esse cenário todos os dias, a todo momento. E eu não estou nem um pouco interessado em negociar com isso. Nem um pouco. O meu desejo era que cada um que estivesse aqui conseguisse te posicionar dessa forma também. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o silêncio daqueles que sofrem pela injustiça, a nossa falta de posicionamento, faz com que o mundo ache que a gente concorde com isso. E nós não concordamos. Não concordamos. O manual do casamento não concorda. Gálatas 5, verso 19 a 21. Vão ser os últimos versos que iremos ler no momento. Livro de Gálatas. Capítulo 5, verso 19. Acharam? Gálatas 5, verso 19 e 21. Olha o que é dito. As obras da carne, elas são conhecidas. Por que obras da carne? Porque tudo aquilo que te inclina a pecar, lembra do que nós lemos lá em Tiago, falando que as obras da carne promovem a inimizade com Deus? Presta atenção nisso aqui agora. As obras da carne são conhecidas, elas são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Posso te falar uma coisa? Quem adultera, mata. Quem adultera é capaz de matar. Você duvida? Pergunta aqui no chat. Quem nunca foi ameaçada pelo marido que abandonou por outra mulher? Sim, aquele marido que era ancião da igreja, que era pastor, que era presbítero, que era diácono. Fala aí, se nunca ameaçou. Quem adultera rouba. Rouba? Sim, rouba. Pergunta aqui no chat. Quantas mulheres não viram o marido roubando bens, patrimônios, se resguardando para que tivesse o que oferecer a outra mulher? Quem adultera mente. Pergunta aqui quantas as vezes quem adulterou não mentiu acerca do porquê, do como, do quando. Quem adultera é entregue para ser usado pelo diabo como bem entender. Ei, quem adultera está jogando no outro lado. Se transformou em inimigo de Deus. Diego, eu vou fazer uma pergunta que ainda não me fizeram aqui no chat. Mas talvez você esteja pensando e esteja com receio de me fazer essa pergunta. Mas, Diego,
Meu marido adulterou. Eu devo orar por ele ou não? Eu devo buscar a restauração do meu casamento ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Deve. Você deve orar para que Deus tenha misericórdia. Você deve orar para que Deus tenha compaixão. Você deve orar para que os olhos dele se abram em um determinado momento. Você deve buscar a tua sabedoria, o teu discernimento, porque você e teu marido eram uma só carne, e ele em um determinado momento conseguiu olhar para o adultério e ver que o adultério era bom. Você corre os mesmos riscos. Você corre o mesmo risco de achar que o adultério é bom. Você corre o mesmo risco de ser tomado pelo pensamento que se ele casou e está feliz lá com a outra, por que você também não pode? Você também corre o risco de pensar que se ele se deitou com outra pessoa, por que você também não pode? Se ele está lá louvando, adorando a Deus, lá naquela igreja, sabe, dizendo que está sendo abençoado, por que você também não pode? Entenda que tudo aquilo que foi plantado no coração dele, que deu um fruto de adultério, também pode dar no seu. Vocês viviam nos mesmos lugares, vocês assistiam às mesmas coisas, vocês compactuavam dos mesmos princípios. Ore por ele, mas não deixe de orar por você também. Diego, eu não sei como, mas eu vim parar no seu vídeo, ouvi até esse momento e eu sou um adúltero. Eu menti, eu roubei de minha esposa, eu a ameacei de morte. Eu de fato fiz tudo isso e coisas muito piores. Meus filhos não me aceitam, a família da minha mulher não me aceita, a minha família não me aceita e de fato o adultério está destruindo a minha vida. Eu devo, Diego, simplesmente aceitar que hoje Deus é meu inimigo e desistir da minha vida? Não. Sabe por quê? Porque se Deus, que é o portador da vida, até esse momento, não lhe fulminou, não fez com que você sofresse um acidente de moto, não fez com que você tivesse um infarto, não fez com que você tivesse uma queda, não fez com que você sofresse um acidente, pegasse uma enfermidade e viesse a óbito, é porque a misericórdia de Cristo ainda clama pela tua alma. É porque ainda existe a oportunidade de você se jogar aos pés de Deus e clamar pelo teu perdão. Ainda existe essa possibilidade. A Andréia diz assim: Diego, eu acho que a maioria do mundo vai para o inferno, porque é tanta gente no segundo casamento, eu fico até impactada. Não se espante com isso, Andréia, porque vão. O caminho que leva à salvação, André, é muito estreito. A própria Bíblia diz que muitos tentam ir por ele, mas são poucos que conseguem. Cristo diz assim que ele anteciparia a sua volta a esse mundo porque correria o risco de não achar fé na terra quando ele viesse. De tão poucos que estariam vivendo dessa forma. Você pega Sodoma, você pega Gomorra, você pega cidades circunvizinhas, quantos se salvaram daquilo ali? Quantos? E nos dias de hoje? Você pega Noé, você lembra que Jesus falou a respeito disso? Que assim como foi nos dias de Noé, será no dia da volta do Filho do Homem? As pessoas casavam e davam-se de casamento. A humanidade inteira. Quantos foram salvos? Você pega uma nação de Israel, aqueles que eram portadores da verdade, quantos viveram tão somente por Cristo? 12 foram escolhidos, dos 12, um ainda se perdeu. Família, se você foi vítima de um adultério, se posicione, ore, busque a misericórdia de Deus. Se você é um adúltero, uma adúltera, eu tenho certeza que esse vídeo aqui Deus projetou sob medida para dizer para você que Deus abomina o que você fez,
que Deus odeia o que você fez, que Deus detesta os teus pensamentos para tentar sustentar o seu adultério, mas que Ele ainda está te dando a oportunidade de você se arrepender, de você rever o que você anda pregando por aí, de você rever tudo aquilo que você fez, que Deus ainda está te dando a oportunidade de você reconquistar os teus filhos, de você reconquistar a tua mulher, de você ainda reconquistar o bom siso, reconquistar o teu nome, reconquistar a honra e glória de Deus. Deus está te dando essa oportunidade. O que vai ser da tua vida amanhã, eu não sei. Mas se tu endurecer teu coração, agora você sabe aonde esse adultério te levou. Família, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Teve um aqui que falou que eu estava bravo hoje. Não estou bravo. Eu estou cansado. Eu estou cansado de ver canais defendendo o adultério. Eu estou cansado de ver igrejas defendendo o adultério. Eu estou cansado de ver famílias sendo destruídas. Eu atendo por dia, eu e minha equipe, algo próximo de 200, 250 famílias. Eu vejo a dor. Eu vejo o que essa destruição faz. Eu vejo o que essa desgraça causa na vida das pessoas. E eu ainda preciso ouvir liderança religiosa defendendo isso. Eu preciso ver canais de restauração defendendo isso. Eu preciso ver pastores defendendo isso. É só cansaço. Que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos ajudar, que você possa ter um ótimo dia na presença do Senhor. Fica com Deus. Até mais, família. Tchau, tchau.